Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Muito bem. Muito bem. Pode se sentar, tome seu lugar. Nós vamos à palavra do Senhor. Nós vamos à palavra do Senhor. E nós encerramos no domingo passado a nossa série sobre encontros. E hoje nós vamos começar uma série nova. Daqui a pouco você coloca para mim, Leandro. Só daqui a pouco eu te falo. Por favor. Nós vamos começar uma série nova. E nós vamos falar um pouco sobre o Espírito de Deus. Então, para você entender um pouco do que nós vamos apresentar para os queridos e, claro, trazer ao nosso conhecimento nesses dias, falando um pouco sobre esta presença de Deus que está em nós, o Espírito de Deus que está em nós. E para falarmos sobre isso, claro, a gente precisa entender quem é esse Espírito, quem é esse Espírito. E lá no livro de Isaías, se você puder abrir aí Isaías, capítulo 11, no versículo 2, a Bíblia vai falar nesse texto sobre os 7 Espíritos de Deus. Há no Senhor 7 Espíritos de Deus, em que Ele usa esse Espírito para mover sobre as nossas vidas, nos ensinar, nos capacitar, nos fortalecer e nos dar sabedoria, graça e muitas outras coisas. Se você está em Isaías 11, versículo de número 2, você pode ler comigo e vai dizer assim a palavra: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Estes são as 7 características, as 7 ações do Espírito Santo em nossa vida. Ele é o Espírito do Senhor que nos unge, nos capacita, mas ele também é um Espírito de sabedoria. Você pode estudar o que você quiser, querido. Se você não tiver sabedoria, você não aplica aquilo que você estudou. Sabedoria é a aplicação daquilo que eu sei de forma correta, que vai gerar um resultado bom. Entendimento, parece a mesma coisa, pastor, sabedoria e entendimento, qual que é a diferença? Tem gente que não tem entendimento de nada. Você fala A para a pessoa entende B. Não é? Você fala C para a pessoa, ela entende. Você fala abobrinha, ela entende camarão. Não é? Então precisa ter entendimento. E uma coisa muito difícil para muitos de nós às vezes é ter entendimento da palavra. Agora, quem nos revela a palavra é o Espírito de Deus. Ele nos revela a palavra. Então, ele é o que é o Espírito de entendimento. Quando você vai ler a Bíblia, ore pelo Espírito de entendimento. Senhor, me dá Espírito de entendimento para eu entender a tua palavra. E ele fala também que ele é um Espírito de conselho. O Espírito Santo dá conselho para a gente o dia todo, o tempo todo, em todo momento. Pastor, nunca ouviu, você não deu atenção, porque ele fala. Ele fala. É que às vezes você fala assim, isso é voz da minha cabeça. Vou dizer uma coisa para você. Tudo que a sua cabeça te disser daqui por diante, que não for mal, faça. Faça. E você vai ver como você vai acertar 99,9% dos seus erros. Vão acabar. Vão terminar. Se você simplesmente se colocar no lugar de ouvir a voz de Deus, ouvir o conselho de Deus. O próprio Isaías mais à frente vai dizer que ele é o Senhor de toda a terra, ele é o nosso conselheiro, ele é aquele que consola a nossa vida. E também vai dizer que ele é um Espírito de fortaleza. É o Espírito Santo que te fortalece, querido. É o Espírito Santo que te capacita. É o Espírito Santo de Deus que te torna mais forte e capaz de enfrentar lutas, dificuldades e situações. E também ele é um Espírito de conhecimento. Ele é um Espírito de temor do Senhor. Veja quanta coisa o Espírito Santo faz por nós. Só que, quando nós vamos para o original da palavra, nós vamos ver que o Espírito Santo é traduzido de muitas formas. Uma das formas mais comuns do nome Espírito Santo aparecer é Ruach. E Ruach
ele tem o significado de vento, de sopro. Quando você vê lá em Gênesis, o Senhor formando o homem, e a Bíblia diz que soprou Deus um fôlego de vida na narina do homem. Esse soprar do Espírito de Deus, ele é chamado de Ruach. Deus sopra o seu Espírito e nos dá vida, nos torna homem e mulheres, nos torna seres viventes. A Bíblia vai dizer exatamente isso em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou ser vivente. Não é? Então veja, é interessante como o Espírito de Deus é chamado de sopro, ele é chamado de vento, mas ele também é chamado de suspiro. Sabe quando você está cansadão assim, você vai assim, ufa, não é? Esse também é uma forma de chamar o Espírito de Deus. Este é chamado de nefesh. É uma outra tradução. Quando você suspira, quando você tem uma luta, uma dificuldade, quando você está ali cansado e você suspira pela força, pelo renovo, isso é chamado de nefesh na palavra de Deus. Mas o que mais eu gosto, o que mais me chama a atenção, é um nome em hebraico que diz Neshama. Neshama. Neshama quer dizer o fôlego de vida do Espírito de Deus. O fôlego de vida do Espírito de Deus. Pastor, por que o senhor está falando de fôlego de vida, de Espírito de Deus? Por que o senhor está falando sobre isso? Porque, queridos, nós somos fôlego de vida, não é? Fica um minutinho sem respirar aí. Fecha a boca, fecha o nariz aí. Vamos ver o que acontece, não é? Nós não vivemos sem ar. O ar que nós respiramos é a nossa vida. A gente não consegue ficar um minuto sequer sem o ar que respiramos. Alguns de nós até conseguem ficar um minutinho, mas depois vai, né, dar aquele mergulho na piscina, assim, quando sai do outro lado, sai quase bebendo água já, não é? Por quê? O ar é vida, o oxigênio é vida, mas o Espírito de Deus é que nos torna seres viventes. Então, mais forte do que o ar que respiramos é o Espírito de Deus que habita em nós e nos torna seres viventes na presença do Senhor. Então, muitos de nós vamos vivendo a nossa vida e a gente vai passando. A vida passa, o tempo passa, vem lutas, vem situações, vem tempos bons, vem tempos difíceis, vem tempos agradáveis para a nossa vida, vem momentos de felicidade, momentos de alegria, mas vem momentos de tristeza, vem momentos de dor, vem momentos de incerteza, e tudo isso vai minando o nosso fôlego. Tudo isso vai tirando de nós a nossa capacidade de vencer, de lutar, de continuar firme. Então a impressão que a gente tem de vez em quando é que falta um fôlego para nós. Este fôlego que está faltando é justamente o fôlego da presença de Deus. Porque quando eu me canso fisicamente, eu corro, eu resolvo, eu vou aqui, vou ali e tal, chega no fim de tarde, você... Uau! Venci mais um dia. Mas e quando você está na luta espiritual, na batalha espiritual, na guerra espiritual, vencendo, correndo, lutando, batalhando, você também se cansa. E se você não renovar no seu espírito o fôlego de vida, você vai acabar perdendo a sua batalha. Então eu quero falar nesses dias sobre a forma como Deus usa o seu espírito para renovar as minhas e as suas forças. Amém, querido? Então o tema, pode colocar o tema. O tema da mensagem é esse: fôlego de vida. Neshama. Você pode ler essa palavra comigo? Neshama. Neshama. Fôlego de vida. Respiração. Sopro divino que está sobre a minha e a sua vida. Eu tenho oxigênio nos meus pulmões, mas no meu espírito eu tenho um sopro de vida dado pelo Senhor. No dia que você nasceu, lá no momento que você nasceu, é muito interessante isso. O nascimento humano, a forma do nascimento humano é muito interessante, porque enquanto você está dentro da barriguinha da mamãe,
Você está lá mergulhado dentro da água. Não é isso? Hoje, se eu mergulhar você dentro da água, você morre. Mas você ficou 9 meses mergulhado dentro da água. Não morreu. Não é? Não morreu. Você não comia, não bebia, não chorava, não dava trabalho. Não é? As mamães de plantão aí sabem. Coisa boa que está aqui dentro. Depois que sai, começa, anda, pega, fala, briga, chora, reclama. Não é? Mas veja, como que você era alimentado dentro da barriga da sua mãe? Havia um cordão umbilical, não é isso? Um cordão umbilical. Naquele cordão umbilical você recebia tudo o que você precisava para crescer com saúde, saudável e ter a sua geração ali tranquila até o dia do parto. Ali naquele cordão umbilical você recebia alimento, nutrientes, o sangue, o oxigênio passava por ali para chegar na sua vida. Mas no dia que você nasceu, que o médico tirou você da barriguinha da mamãe, ele cortou aquele cordão umbilical e a primeira coisa que você fez foi o quê? Você tomou um fôlego. Você tomou um fôlego. E depois você chorou. Porque você não consegue chorar antes de respirar. Este é o Neshama do Senhor. Aquele momento onde ele corta o seu ciclo de vida com a sua mãe ali. Vocês estão ligados. Simbiose chama. Simbiose. A criança sente tudo que a mãe sente. Não é? Você come um negócio, a criança pula na barriga. Você come uma comida que você gosta, a criança pula, ela sente, ela percebe. Eu, desde da gravidez dos meus filhos, eu sempre conversei com eles na barriga da mãe. Então eu chegava e conversava, eles percebiam que era eu. Eles sabiam diferenciar. Eu dei pito neles dentro da barriga da mãe. Eu sou bravo. Um dia, acho que era o Abner. Eu acho que era o Abner que não parava quieto, de madrugada. De madrugada. Não queria dormir o menino. A mãe tentando dormir, o bichinho lá dentro. Chutando, para lá e para cá, rolando para um lado, rolando para o outro. Ele falou, não consigo dormir, não para, o menino não para. Eu falei, vem cá. Fui lá na barriga e disse assim, filho, está na hora de dormir. A mamãe quer dormir e você também precisa dormir. Está de noite, está escuro. Vai dormir, menino. Foi dormir. Ficou quietinho. Não deu mais trabalho. Eles ouvem o que a gente fala. Eu desenvolvi com os dois um assobio. Que é onde eles estavam, desde a barriga da mãe. Quando eu chegava em casa eu assobiava. Aquele assobiozinho. Não sei se eu consigo reproduzir. Faz tempo. Olha lá. Era assim, eu chegava em casa e ele já na barriguinha. Sabia que o pai chegou. Então há uma simbiose entre a mãe e o filho. Eles ouvem, eles sentem, eles percebem tudo. Tudo. Só que quando o médico corta esse cordão umbilical, ele se separa, a criança agora tem vida própria. Ela não depende mais daquilo que vem do corpo da sua mãe. Então nessa hora é necessário que receber o fôlego de vida. Nessa hora é que o Neshama do Senhor entra. E a criança toma aquele fôlego de vida e começa a ter a sua própria respiração, a sua própria alimentação e começa a ter a sua própria vida. Sua própria vida. Então, fôlego de vida do Senhor para nós. O Neshama do Senhor. Muitos de nós, depois de alguns anos de vida, depois de ganhar uma barba branca, assim igual a minha, uns cabelos brancos, a gente vai se cansando. A gente vai se tornando, ficando cansado com as lutas, com as dificuldades, com as situações que chegam, que aparecem. E é necessário, de tempos em tempos, que Deus renove em nós a presença do seu Espírito, para que esse fôlego de vida nos leve mais longe do que nós já chegamos. Alguns de nós estamos pensando, às vezes, em desistir. Alguns de nós estamos pensando em parar. Alguns de nós chegamos aqui nessa manhã pensando em entregar os pontos. Pastor, cansei, para mim não dá mais. Eu estou cansado da vida. Eu vim dizer para você nesta manhã que é um novo fôlego do Senhor para a sua vida. Que não é tempo de você parar. Que não é tempo de você entregar os pontos, nem é tempo de você achar que tudo acabou.
Porque há um fôlego de vida do Senhor vindo em sua direção. Há um Neshama de Deus descendo dos céus para soprar de novo na sua casa, no seu coração, no seu espírito e trazer de volta à vida aquilo que parece que está morto. Amém, amém, queridos? Amém. Muito bem. Então é sobre isso que nós vamos tratar. Mas eu quero fazer hoje, nós estamos com o tempo muito corrido. Então eu quero fazer hoje uma introdução desse tema. E na semana que vem a gente começa a discutir ele de forma mais expressiva, mais direta. E nós vamos falar das ações do Espírito Santo na sua vida. Essas ações que ele promove em nós. Os 7 Espíritos de Deus que vêm sobre nós, nos capacita, nos enche, nos dá dons, nos dá sabedoria, nos dá entendimento e nos leva a sermos vencedores na presença do nosso Deus. Amém? Amém. Mas antes de nós irmos para o finalmente, eu preciso trazer um texto da palavra do Senhor para o teu coração, para trazer para você esse entendimento. Abre a sua Bíblia aí em Êxodo, capítulo de número 2. Se você não tem Bíblia no papel, usa seu celular, seu tablet, mas não fica vendo Instagram não, tá bom, querido? Foca aqui comigo aqui, não é? Eu já orei e aqui na igreja tem um sensor quando você entra naquela porta ali. Se você abrir Instagram no meio do culto, queima teu celular. Queima ele, Jesus. Vai queimando, Jesus. Êxodo capítulo 2, no versículo 23 ao 25, nós vamos ver uma história sobre o povo de Israel no Egito, que estavam vivendo debaixo daquela escravidão. Quem achou, diga amém. Amém. Muito bem. Capítulo 2 de Êxodo, versículo 23 ao 25. Decorrido muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram. E o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Olha que interessante esse texto. A Bíblia diz que o povo estava escravo no Egito. E ali eles trabalhavam demais. A ponto que eles estavam dizendo que eles gemiam debaixo daquela servidão. Eles suspiravam debaixo daquela servidão. Esse suspirar é chamar o fôlego de Deus, é chamar a presença de Deus. Alguns estudiosos dizem que nós não temos exatamente a pronúncia do nome de Deus, tá? A gente fala Deus em português, você fala God em inglês, você fala Deus em espanhol e outras línguas você vai falar. Mas o nome de Deus no hebraico, a pronúncia está perdida no tempo, porque por muito tempo eles não pronunciaram. Então a gente lê o que está escrito e interpreta como nós podemos fazer hoje. Mas é algo parecido como Yavé, Yavé, Yavá, alguma coisa nesse sentido. E alguns estudiosos vão pegar o Salmo de número 150 e nele está escrito o seguinte: todo ser que respire, louve ao Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Todo ser que Neshama, louve ao Senhor. Então eu e você somos chamados para o louvor do Senhor. E aí eles dizem o seguinte: se você pegar os animais, você pega um animal, um leão, ele correu atrás da presa, ele lançou-se naquele ataque louco, correu atrás de uma gazela, ele pega aquela gazela, ele mata aquela presa, mas ele não começa a comer, ele se assenta e vai descansar, porque ele está cansado daquela batalha. E você vê às vezes naqueles filmes, naqueles documentários, ele está lá ofegante, né? Tentando descansar para começar a comer. Os estudiosos dizem que se você prestar atenção naquele suspiro que o animal dá, é praticamente a expressão do nome de Deus. Ele diz assim, que o animal diz assim: então todo ser que respira, louve ao Senhor. Os animais são capazes de expressar
o nome do Senhor através do Neshama, do fôlego de Deus. Então todo ser que respira, louve ao Senhor. E nós temos que fazer o mesmo. Eu e você somos aqueles que o Senhor espera, que rendemos a Ele a adoração. Agora veja, o povo estava escravo. O povo estava clamando. A Bíblia diz que o clamor do povo subiu diante do Senhor. Havia um gemido no coração do povo. Havia um suspiro no coração daqueles homens, daquelas mulheres, por conta da escravidão que eles estavam vivendo. Eles estavam cansados, estavam oprimidos, estavam sem forças, já não tinham mais força para trabalhar, para produzir, e não tinham mais esperanças. Por quê? Porque um escravo não tem esperança. A esperança do escravo é o quê? Descansar um pouco e voltar a trabalhar. Porque não tem outro descanso para ele. Não tem possuir bens, não tem liberdade, não tem nada. A esperança de um escravo é ter um pouco de descanso. E às vezes esse descanso não vem. Às vezes essa luta, essa dificuldade permanece por muito e muito tempo. Então, aqui nesse versículo, a gente vai notar que o povo começou a suspirar, a gemer, aquele gemido de dor, de cansaço, diante do Senhor. Você já passou por uma situação assim, onde você está vivendo uma situação tão difícil, tão complicada, que você, ai meu Deus, me ajuda. Yahvé. É um clamor que a gente faz pela presença do Senhor. E sabe o que a Bíblia vai dizer acerca disso? Êxodo capítulo 3, para a gente encerrar. Do versículo 7 ao versículo 8. Vai comigo aí. Capítulo 3, mais uma página para frente. No versículo 7 e 8 diz assim a palavra: disse o Senhor então, de fato, eu tenho visto a opressão sobre o meu povo. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores. Sei o quanto eles estão sofrendo. Por isso, desci para livrá-lo das mãos dos egípcios. A Bíblia vai dizer que Deus viu a opressão. Ele escutou o gemido, o clamor do Espírito. Porque, irmãos, quando a gente está naquela fase difícil, complicada, a nossa oração, ela sai lá de dentro da alma. Ela sai lá de dentro do coração. É aquele gemido, é aquela oração que você mais chora do que ora, né? Mais clama do que fala com Deus. É aquele momento que você está vivendo uma luta, uma dificuldade, um problema tão grande que você não vê saída. A única coisa que você consegue é gemer e chorar diante do Senhor. O apóstolo Paulo vai dizer que nós não sabemos orar como devemos, mas que o Espírito de Deus ora por nós até com gemidos inexprimíveis, até com Neshama inexprimíveis diante do Senhor. Então, o Neshama é aquilo que eu e você precisamos para trazer de novo à nossa vida a força, o vigor, o poder, a autoridade, para que Deus venha novamente a encher você da presença, do poder, da unção, para você continuar vencendo essa batalha. Quando o povo entrou nesse lugar de clamor, de clamar com aquele clamor interior, com aquela força do Espírito, diante do Senhor, a Bíblia vai dizer que Deus viu a opressão do Egito, escutou o clamor, viu o quanto o povo estava sofrendo, e ele fez o quê? Desceu para livrá-los. Quando nós entramos nessa presença, quando nós entramos nesse clamor, quando nós entramos nesse suspiro diante de Deus, Ele desce para nos livrar. Ele desce para trazer a vitória. Ele desce para trazer de novo o renovo e a esperança. Então prepara o teu coração, porque nos próximos domingos nós vamos trazer aqui para você situações, palavras, mensagens que vão
calentar teu coração, acalentar teu coração, vão colocar de novo um vigor da presença do Espírito no seu coração, na sua vida, na sua casa e na sua família. Eu quero profetizar sobre você nessa manhã. O Espírito Santo de Deus virá sobre a sua vida nesses dias. O Neshama do Senhor descerá sobre a sua casa. O Neshama do Senhor entrará no teu coração, renovará o seu espírito, renovará suas forças, renovará sua fé e a sua esperança. Há da parte do Senhor um sopro de Deus, um vento do Espírito vindo sobre cada um de nós. Amém. Lá em Atos, quando o Espírito de Deus desce sobre a igreja, você vai lembrar que diz assim a palavra: de repente, Atos 2:8, ouviu-se um vento impetuoso, um Neshama. É isso que vem para encher, que vem para botar fogo, que vem para aquecer, que vem para encher nosso coração de novo de poder, de unção, de força, de autoridade para vencer, para tirar você da condição de escravo cansado e colocar de novo na posição de guerreiro vencedor, como filho de Deus que nós somos. Amém, queridos? Então prepara o teu coração, porque Deus tem visto a opressão da sua casa. Deus tem visto as suas necessidades. E eu digo mais, Ele tem escutado as tuas orações e o teu clamor. Ele tem ouvido os gemidos e Ele sabe o quanto você está sofrendo. Ele sabe. Por isso, a Bíblia vai dizer: Deus desceu para livrar o seu povo. Deus está vindo em nossa direção. Há uma ordem de Deus vindo em nossa direção. A palavra nos diz que Ele dará ordem aos seus anjos para que nós não tropecemos em nenhuma pedra, que nós não sejamos tomados de nenhuma situação que venha a roubar a nossa paz e a nossa alegria e a nossa esperança. Então, nessas horas de lutas, de dificuldades, de tribulações, se faz necessário levantar um clamor, como foi levantado naqueles dias lá no Egito. O povo levantou um clamor. O povo gemia por conta da escravidão. O povo gemia por conta das tribulações. Mas o povo levantou um clamor e Deus ouviu o seu clamor. Querido, Deus não está surdo para aquilo que você tem orado. Deus não está de ouvidos fechados para aquilo que você tem clamado. Deus não está quieto no seu trono, olhando para você e esperando você se virar para sair dessa situação. Não. Ele quer entrar nessa situação com você. Ele tem ouvido o seu clamor. Ele tem ouvido as suas necessidades. Ele tem ouvido o teu choro. Ele tem ouvido o teu gemido. Ele tem ouvido o suspiro que sai da sua boca. E esse suspiro chama a presença de Deus. É Neshama, para trazer de novo o fôlego de vida que vai nos levar a viver tudo aquilo que Deus preparou para mim e para você. Há um tempo de visitação de Deus para você. Há um tempo de visitação de Deus para a tua casa. Há um tempo de visitação do Espírito Santo sobre a sua vida. Então é tempo de você começar a levantar um clamor diante do Senhor e dizer: Senhor, estou aqui nessa situação, como o povo orou ali na escravidão. Comece a clamar, comece a colocar diante de Deus, comece a colocar diante do Espírito Santo as suas lutas e necessidades, porque Ele está ouvindo o seu clamor. Amém. Mas Ele não ouve e fica quieto. A Bíblia diz que Ele desce para livrar. Amém. O Senhor está vindo para livrar. O Espírito está chegando para livrar. Há um tempo de livramento para a sua história. Há um tempo de consolo para o seu coração. Prepara, porque aquilo que nós vamos viver nas próximas semanas, com as palavras que Deus vai colocar em nosso coração, com aquilo que Deus vai ministrar na minha e na sua vida, você vai ver o quanto o Espírito de Deus colabora com você no seu dia a dia, nas suas lutas, nas suas dificuldades, nas suas tribulações, em todas as áreas da sua vida. Há um mover de Deus, há um Neshama, há um fôlego de vida